Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês 5 motivos pelos quais vocês deveriam pensar em ler e dar uma chance para um livrinho chamado Devoradores de Estrelas. Devoradores de Estrelas chegou por aqui graças à parceria da editora Companhia das Letras com o Estante Diagonal, site que vocês sabem que eu sou colaboradora, que é aí a minha segunda casinha nessa internet. A resenha desse livro já saiu, já tá lá toda bonitinha para vocês conferirem, para vocês lerem. Dito isso, o primeiro motivo pelo qual você deveria dar uma chance para Devoradores de Estrelas é pelo fato de que estamos falando de um lançamento do escritor Andy Weir. Se você acompanha a pessoa que vos fala há muito tempo, você deve lembrar que eu me apaixonei e que eu defendo até hoje um livro chamado Perdido em Marte. Perdido em Marte foi uma coisa maravilhosa na minha vida e foi o que me fez aí se encantar pelo Andy Weir. E apesar de não ter lido o segundo livro publicado dele, Devoradores de Estrelas é sensacional e é Andy Weir ali em sua perfeição. E assim a gente entra no segundo motivo pelo qual você deveria realizar essa leitura, que é justamente porque aqui a gente tem Andy Weir na sua melhor forma. Isso porque a gente segue com aquele bom humor, com aqueles momentos engraçados, com aqueles momentos divertidos ao longo de toda a história. Como em Perdido em Marte, aqui a gente tem uma escrita que, apesar de conter momentos frenéticos e momentos misteriosos e desafios e coisas que precisam ser resolvidas para que a história continue, a gente tem sim um bom humor na escrita e um bom humor no personagem principal, embora nem sempre. A gente tem sim ali algumas piadinhas que algumas pessoas podem considerar sem graça sim, mas que divertem o leitor e que tornam a experiência de leitura em algo diferente, porque não é comum, ou pelo menos em diversos aspectos e estilos específicos de ficções científicas, não é comum você associar esse bom humor, essas piadas, esse estilo meio cômico talvez, na criação da história. E isso acontecia em Perdido em Marte e acontece aqui, e foi maravilhoso perceber que isso se repete, porque, acredito eu, foi sim uma das coisas que conquistou diversos leitores de Perdido em Marte, apesar de não ser só isso. E assim a gente chega no terceiro motivo pelo qual você deveria realizar essa leitura, que é justamente não só isso que Andy Weir tem a oferecer e que Devoradores de Estrelas tem a oferecer. Porque aqui a gente tem muito mais uma utilização dos conhecimentos que já existem com relação ao universo, com relação ali ao espaço profundo, com relação a constelações e outros planetas, mas para se criar realmente uma aventura que pode ou não ser passível de acontecer no universo real em que a gente se encontra. E por que eu digo isso? Porque eu não tenho certeza se tudo o que acontece nesse livro realmente poderia acontecer da forma como acontece. Até porque a gente tem um ser específico que, em essência, ninguém sabe e ninguém pode comprovar que existe. Então existe muita imaginação, existe muita criatividade do autor para criar a história e para fazer tudo funcionar. E assim, aquilo que a gente tinha em Perdido em Marte, que era maravilhoso, que eram ali fundamentos e explicações e detalhes e aprofundamento baseado em conceitos e teorias científicas, acontece aqui, só que de uma forma diferente, porque muita coisa a princípio não existe. O quarto motivo pelo qual você deveria realizar essa leitura é pelo fato de que aqui a gente tem realmente uma aventura. E apesar de não ser ali uma aventura totalmente fácil de ser lida, porque a gente tem sim bastante aprofundamento, a gente tem sim bastante detalhes, é uma aventura que vale a pena por conta de todas as formas e de todos os elementos que levaram essa aventura a existir, a acontecer. Aqui a gente tem um problemão acontecendo no planeta Terra que vai levar ali diversos países e diversas pessoas a se unirem e construírem uma missão
específica para tentar salvar a Terra e trazer aí segundas chances para a humanidade. E se a gente for pensar bem no fundo, talvez não merecesse todas essas chances assim, mas isso não vem ao caso. Por conta disso, a gente vai acompanhar como tudo aconteceu desde o início e também como essa missão foi para o espaço, o que ela está buscando, quais foram os desafios e quais foram as coisas que deram errado ao longo do caminho e o que o nosso personagem principal precisou fazer para resolver tudo, continuar vivo, atingir os seus objetivos e ainda tentar voltar para casa. Então a gente tem um monte de informação e um monte de coisa acontecendo que vai aí tornando a história cada vez mais instigante e que vai fazer também com que a gente se apegue a esse personagem, porque querendo ou não, em mais da metade do livro a gente vai ter somente ele como companhia principal. E o quinto e último motivo pelo qual você deveria realizar essa leitura é um motivo que também remete, ele lembra um pouco, ecoa o Perdido em Marte, mas que aqui acontece de uma forma diferente, que eu não vou poder explicar muito bem, porque senão seria um spoiler, mas é realmente diferente do que a gente vê em Perdido em Marte. Por quê? Tanto no seu livro de estreia, quanto aqui, o Andy Weir trabalha muito bem, e a narrativa em si trabalha muito bem, uma certa chaminha de esperança, uma certa chaminha de que a gente, enquanto humanidade, consegue se unir, consegue trabalhar junto para atingir determinados objetivos e para se ajudar. E aqui, além disso, a gente tem uma chaminha de esperança e ali um cooperativismo